Fala, massa atleticana, sejam bem-vindos ao canal DNA do Galo. Eu sou Fernando Canaã e eu tô com a camisa da Copa do Brasil de 2014 em homenagem ao treinador Levir Coupe, que é o aniversariante do dia, né? Grande Levir Coupe, o burro com sorte. Tô brincando, Levir, tô brincando, que isso. Você era um treinador com muita capacidade. Inclusive, eu vou falar algumas coisas aqui sobre a sua personalidade que muitos na época achavam uma chatice, alguma coisa assim. Na verdade, você queria o melhor para o futebol e até hoje a gente cobra isso e é necessário que o Brasil seja cada vez mais profissional e isso você já queria há 30 anos atrás. O Levir é o terceiro treinador que mais dirigiu o Galo na história com 320 jogos, está atrás apenas do mestre Tele Santana e do Procópio, que foi campeão da Conmebol em 1992 e foi finalista do Brasileiro de 80, enfim, muitos títulos mineiros, um treinador da nossa história também. O Levir, ele começou a sua carreira no Atlético em 1994. Ele veio para fazer a limpa naquela Selegalo e conseguiu fazer uma limpa considerável e levou o Atlético depois de uma repescagem que o Atlético conseguiu se classificar para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Aí vencemos o Botafogo, passamos pelo Botafogo e chegamos até o Corinthians na semifinal. Vencemos aqui por 3-2 e perdemos lá por 1-0. Infelizmente, na época não tínhamos goleiro. Praticamente jogamos sem goleiro naquela época. O Humberto falhou nos 3 gols, infelizmente. Mas o time saiu de uma posição mais do que incômoda para uma semifinal do Campeonato Brasileiro e jogando muito bem contra o Corinthians. Foi um jogo muito igual. E em 95 o Levir conquistou o seu primeiro título como treinador e o seu primeiro título com a camisa do Atlético. Foi campeão mineiro naquela final 3-1, 2 gols de Reinaldo e 1 de Daniel Frasson. Outro dia eu errei, falei que era do Fábio Augusto. E aquela final é bem significativa. O Atlético deu um show de bola e ganhou com propriedade do seu eterno freguês. E o Levir ficou no Atlético em 94, 95 e depois voltou em 2001. 2001 o Levir voltou e fez um time espetacular. É um dos grandes times da história do Atlético, uma pena não ter uma conquista como merecia. Era um time que jogava muito bem, que saía jogando da defesa. O Levir era muito contra o tal do chutão, já naquela época, quase 30 anos atrás. E o time jogava muito bem. Era, vamos dizer assim, a base era Veloso, Cicinho, Álvaro, Marcelo Djian, Ronildo e depois Felipe, Gilberto Silva, craque de bola, Djair, às vezes o Cleison, Ramon e Valdo, às vezes o Alexandre também jogava, e no ataque Guilherme Marques. Esse time era muito bom, muito bom. Nós perdemos a semifinal para o São Caetano. Esse time infelizmente ficou devendo nos jogos fora de casa e por isso não se classificou tão bem e teve que decidir a semifinal fora de casa e todos sabem o que aconteceu, a chuva, enfim. Mas era um time que jogava muito bem, tinha um futebol realmente moderno. É o que eles falam hoje, assim, o time do Atlético todo mundo sabia jogar. E era bola no pé, era passe rápido, enfim, era um grande time. E depois o Levir voltou novamente em 2006 para pegar o Atlético no 14º lugar da Série B. Sem perspectivas e talvez na pior fase da história do Galo. Mas o Levir chegou. E assim como fez em 2001, ele fez aquele time da Série B jogar bola, jogar de pé em pé, ninguém dava chutão. Então o Atlético, com a maioria do seu time formado nas categorias de base, tinha o Diego Alves,
tinha o Lima, tinha o Rafael Miranda, tinha o Thiago Feltri, Márcio Araújo. Eu confesso que muitos desses jogadores eu não gosto, mas mesmo com eles, no ataque a gente tinha Marinho e Rony, aí era outro departamento, e ainda tinha o Marcinho, esses três jogavam muito. E tinha o Danilinho também, o quarteto da frente tinha mais qualidade. Mas enfim, e tinha o Bilu também, que era um jogador um pouco mais experiente, tinha o Marcos também, que tinha experiência. Enfim, esse time, que parecia que não daria muito certo, tinha o Luizinho Neto também, perdão, e esse time ele encaixou de uma forma tal que após uma vitória contra a Portuguesa de virada, uma vitória improvável, conquistada praticamente depois dos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético embalou e foi campeão da Série B com folga, inclusive, com rodadas de antecedência. E aí, em 2007, o Levir foi campeão mineiro depois de vencer o Cruzeiro por 4-0, gol do Vanderlei, o eterno gol de costas. E após a conquista do Mineiro, ele foi para o Japão. Eu me lembro até da torcida, eu estava lá entre eles, né? Eu vi a final do Campeonato Mineiro daquele ano. E a gente cantou: Levir, não vai embora não, ano que vem nós vamos para o Japão. A torcida do Atlético é demais. E infelizmente o Levir foi embora naquele ano, mas deixou um time assim, mais ou menos ajeitado. Infelizmente nós trouxemos o Zete como treinador e aí tivemos bastante dificuldade até que o Emerson Leão fosse o nosso treinador no final do ano, e aí sim desse aquela acalmada e o Atlético até acabou fazendo uma campanha digna na volta da Série B. E aí já temos 2 campeonatos mineiros conquistados pelo Levir, não é isso? E em 2014 ele voltou após a demissão do Paulo Autuori, do péssimo Paulo Autuori, e ele veio para mais uma vez fazer quase que uma oxigenação no Atlético, que tinha ganho a Libertadores 2013 e estava extremamente acomodado. É uma coisa que infelizmente quando o Atlético ganha um grande título ele costuma se acomodar, o clube como um todo e até a torcida. E aí o Levir chegou para oxigenar isso e parar com essa acomodação, e após algum tempo e tal, inclusive com a saída do Ronaldinho, ele conseguiu conquistar a Recopa de 2014, a Recopa Sul-Americana, ainda no início do seu trabalho, mas mais do que a Recopa ele conseguiu conquistar a Copa do Brasil de 2014, a Copa do Brasil mais difícil já conquistada, porque o Atlético ganhou do Palmeiras nas oitavas de final, do Corinthians nas quartas de final, do Flamengo na semifinal e do Cruzeiro, o seu rival, na final. Então, 4 grandes adversários e o Atlético conquistou de forma épica. Todos lembram que tivemos 2 viradas por 4-1 e a final foi um pouco mais fácil, o Atlético realmente dominou o adversário. E o Levir foi fantástico, né? Eu acredito que essa conquista está no coração dele até hoje. Em 2015, além do vice-campeonato brasileiro, tivemos a conquista do Campeonato Mineiro naquele ano, no qual vencemos a Caldense na final, depois de uma semifinal eletrizante com 2 gols do Prato. Nós vencemos o nosso rival no Mineirão, havíamos empatado no Independência, e no Mineirão o Cruzeiro fez 1-0 e o Prato fez 2 golaços com passes do Guilherme. Se eu não estou enganado, as 2 assistências foram do Guilherme. E aí fomos para a final e conquistamos o título em cima da Caldense. Depois o Levir, depois dessa passagem de 2015, encerrado o contrato no fim do ano, não houve a renovação e na época até especulou-se que ele gostaria de renovar. Aí o Atlético quis renovar e ele falou para esperar o final do ano. Quando chegou o final do ano, como o Atlético ficou com vice-campeonato, acabou que a diretoria optou por não renovar e, enfim, em 2016 ele não ficou com a gente.
Depois ele voltou para a sua última passagem para substituir o Thiago Largue no Campeonato Brasileiro de 2018. No final do campeonato ele chegou nas rodadas finais e conquistou a vaga na pré-Libertadores. E o Atlético em 2019, com um time bem modesto, vamos falar a verdade, conseguiu passar as fases da pré-Libertadores, mas não, quando chegou na fase de grupos, teve muita dificuldade. E foi uma das razões da demissão do Levir, que, apesar disso, já estava na final do Mineiro. Havia ganho do Boa Esporte de 5-0 na semifinal. E jogou contra o Cerro no Paraguai, perdeu o jogo, foi demitido. E aí depois veio outro treinador, o Rodrigo Santana. E aí, infelizmente, nosso ano desandou. E não era por causa de treinador, era por causa de jogador, né? Enfim, essas são as passagens do Levir pelo Galo. E como eu prometi no início do vídeo, eu vou só lembrar algumas curiosidades. O Levir era um treinador já em 1995, 99, quando estava no rival, e 2001 no Atlético. Ele cobrava uma padronização de gramados no Brasil, não só em termos de qualidade, mas também em termos de dimensão. Vocês vão se lembrar que o Serra Dourada tinha uma dimensão maior que a dos demais, e isso era até um pouco bizarro, né? E o Levir, ele cobrava isso e era taxado de chato por muita gente. E na verdade ele só queria o bem do futebol brasileiro, porque o mínimo, o básico para que a gente seja um futebol organizado e profissional é que a gente tenha bons gramados e gramados padronizados. Então era só uma lógica, uma coisa tão lógica, tão sensata, mas na época tratada como picuinha. Mas o Levir, antes de tudo, era um grande profissional e, enfim, honrou o manto como poucos. Nós só temos que agradecer pelas conquistas, em especial a Copa do Brasil de 2014 e, claro, não esquecer da Série B em 2006, quando ele conseguiu renascer o Galo, e dali nós conquistamos o título. E graças a Deus, graças a ele, ao que ele fez com o time, né, graças ao que ele fez com o time, a metamorfose que ele fez, o Atlético conquistou aquela Série B e deixamos uma página triste da nossa história para trás. Muito obrigado por tudo, Levir. Você é um dos gigantes da nossa história, com certeza. Aqui é Galo.